Graça e paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Que bênção podermos estar aqui nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus. E o tema hoje é Exercendo a Mordomia à luz da Bíblia. Nós vamos estudar um pouco sobre a mordomia cristã. Então eu convido você a se aproximar, a se sentar confortavelmente, aumentar aí o volume do seu celular, da sua TV, e nós vamos juntos estudar a palavra de Deus, porque é ela que traz transformação para as nossas vidas, através da revelação do Espírito Santo. Vamos orar? Quero desejar aqui um feliz Dia dos Pais a todos os papais. Parabéns, papais. Vocês são muito amados. Vamos orar, queridos? Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã aqui na tua presença, te agradecemos por esse momento que separamos para estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, toma o primeiro lugar, destrói todas as fortalezas, nos cobre com o teu sangue, nos dá entendimento da tua palavra. Transforma-nos, Senhor, pela tua palavra. Abençoa cada um que está aqui neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus? Amém. Então nós vamos estudar um pouco sobre mordomia cristã. Se você tem aí um caderno para você anotar, fique à vontade. Eu estou aqui com o meu caderno já, com as minhas anotações, com a minha Bíblia, e nós vamos juntos aí com a ajuda da Naná, vamos acompanhando os versículos aí que vai passar na sua telinha. Foque toda a sua atenção agora para a aula, amém? Mordomia cristã, exercendo a mordomia à luz da Bíblia. E o que é mordomia? Será que é esse pejorativo, né? Tinha até uma música que dizia, Maria, vamos parar com essa mordomia. E é isso? Será que mordomia é vida boa, né? Como muitas vezes a gente escuta por aí, será que é? Eu vou dizer para você que não. A palavra mordomia significa administração. Então, mordomo é aquele que administra uma casa. Então, o que é mordomo? Aquele que administra uma casa. Então, mordomia é exatamente o administrador. É aquele que pratica, o mordomo pratica a mordomia, ou seja, a administração. O que é relevante entender na função de mordomo é que ele administra algo que não é dele próprio. Ele administra algo que é de outro. Então, a mordomia cristã é a administração de algo que é de Cristo ou que é de Deus. Então, nós administramos os bens de Deus. Administramos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. A mordomia tem dois aspectos. É a mordomia da nossa vida em geral e a mordomia do serviço cristão. Eu vou falar desses dois aspectos. A mordomia do serviço em geral e a mordomia do serviço cristão. Quando eu administro a minha vida de uma forma geral, os meus relacionamentos, os meus bens, o meu dinheiro, e quando eu administro o serviço da casa de Deus, o serviço cristão. Amém? Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Vamos lá. Lucas capítulo 19, versículos 12 e 13. Primeira passagem bíblica que a gente vai ler. Lucas 19, 12 e 13. Diz assim a palavra, ó. Disse, pois, certo homem nobre partiu de uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Até aí. Então, aqui nós estamos vendo exatamente a delegação da mordomia. O homem que ia viajar pegou 10 minas, aqui simbolizando 10 dinheiros, uma quantidade de dinheiro, dividiu aquele dinheiro e deu para os seus servos. Chamou 10 servos, deu as 10 minas e disse, ó, negociem com essas minas até que eu volte. Isso é mordomia. É quando aqueles servos receberam o que não era deles e para negociar, para fazer alguma coisa com aquelas minas até que aquele senhor voltasse. Isso é mordomia. É a administração daquilo que não é nosso. Agora veja, eu disse que a mordomia tem dois aspectos. Mordomia no aspecto da vida em geral e mordomia do serviço cristão. Vamos falar especificamente nesse momento sobre a mordomia no aspecto geral. O administrador, ele representa o dono. Mas ele não é o dono, ele representa o dono.
E o que será que Deus espera de nós quando nós administramos a nossa vida em geral? Tem tantas coisas que Deus espera de nós, mas eu vou destacar algumas aqui, tá? Então, primeira coisa que Deus espera que eu administre na minha vida em geral, o que nós temos que entender é que tudo que temos, tudo que somos vem de Deus. Então, a primeira coisa que Deus espera de mim e de você, na mordomia da minha vida em geral, é o reconhecimento de que tudo que temos pertence a Deus. Diga comigo, reconhecer que tudo que temos pertence a Deus. Vamos ver isso na palavra de Deus? Mateus, capítulo 25, vamos lá. Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 15. Observe o que diz a palavra de Deus. Mateus 25, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, quando eu vim para este mundo, quando eu assumi a vida que Deus me deu para viver nesse planeta, Deus me confiou bens, me confiou uma família, me confiou projetos, me confiou um trabalho, me confiou uma universidade algumas vezes, alguns não tiveram oportunidade ainda, mas Deus abre portas. Então Deus nos confia coisas para que nós possamos administrá-las enquanto estamos aqui nessa terra. Primeira coisa que Ele espera de mim e de você, o reconhecimento de que o que Ele deu vem dEle. Foi Ele que deu. Tudo que eu tenho vem de Deus. E aí, com o reconhecimento, ou quando eu recebo de Deus aquilo que Ele me confiou, juntamente com isso, eu receberei capacidade para administrar aquilo que Ele me dá. Você crê nisso? Amém? Vamos ver isso? 2 Coríntios capítulo 3. Deus nos dá e nos capacita para administrar. Isso é lindo. Veja que Deus não procura quem tem, Deus capacita para dar. É diferente. Olha isso, ó. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5. Diz assim, ó: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o que a gente aprende é que Deus confia a nós a administração da nossa vida terrena e Ele nos confere capacidade para administrar tudo que está à nossa volta, aquilo que nos compete. Então a capacidade vem de Deus. Então Deus espera que nós reconheçamos que tudo vem dEle. Você está preparado para reconhecer que tudo vem de Deus? Muitas vezes nós caímos no erro do orgulho, de pensar que fomos nós mesmos que conquistamos tudo sozinho com a força do nosso braço. Querido, quero dizer a você que se Deus não nos capacitasse, nós não estaríamos aqui nesse momento. Não estaríamos nem vivos alguns. É verdade ou não é? Mas a capacidade vem de Deus e com ela a graça para administrar os bens que o Senhor nos dá. Você pode dizer amém? Amém. Então a primeira coisa que Deus espera de nós é o reconhecimento que tudo vem de Deus. A segunda coisa, e essa aí agora é um pouco maior, ainda na esfera da nossa vida em geral. O que Deus espera quando Ele administra, quando Ele me dá a capacidade de administrar? Ele espera que eu seja um exemplo de integridade. Diga aí para o seu irmão, Deus quer que você seja um exemplo de integridade. Ser íntegro. E ainda vamos falar algumas coisas sobre integridade aqui. Veja lá em Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo 16. E agora a gente vai começar a acelerar nos versículos, tá bom? Mateus, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Olha lá. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando eu e você aprendemos a administrar o que Deus nos dá com integridade, a Bíblia diz que os homens verão que as nossas obras são boas. E através disso, eles vão glorificar a Deus. Está preparado
para ser uma pessoa que Deus vai permitir que as pessoas olhem para você e por causa da tua bênção na sua vida, por causa do prosperar de Deus na sua vida, por causa do que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas glorifiquem a Deus? Está preparado para ser uma referencial para que as pessoas vejam Deus na sua vida, nas suas coisas? Pois é, quando nós administramos com integridade, a Bíblia diz que os homens vão ver isso e vão glorificar o Pai que está nos céus. Amém, amados? Integridade. Como é que eu ajo com integridade? Primeira coisa, sendo justos nos negócios. Justos nos negócios. Crentes que são justos, são mordomos, são pessoas que são justas nos seus negócios, que não enganam, que não defraudam. Vamos ver isso? Não engane as pessoas. Provérbios capítulo 20. Vamos lá ver? Provérbios capítulo 20, versículo 23. Provérbios 20, 23. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Provérbios 20, 23. 2 espécies de peso são abomináveis pelo Senhor. São abomináveis ao Senhor. E balanças enganosas não são boas. Então, quando eu sou um mordomo íntegro, eu não engano ninguém. Amém? Nós não podemos enganar as pessoas, porque Deus está olhando para a mordomia, como eu estou exercendo a mordomia nas coisas que Deus me dá. Irmãos, nós precisamos ser íntegros. Íntegros no que falamos, íntegros nas nossas decisões, íntegros em tudo que colocamos à mão. Integridade, honestidade, transparência, coisas corretas. Nós precisamos ser mordomos íntegros. Amém, amados? Deus espera isso de nós. Como é que nós somos exemplos de integridade? Falando a verdade. Diga aí pro seu irmão, fale sempre a verdade. Temos que falar a verdade. Olha o que diz Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15, versículo 2. Salmos 15, verso 2. Diz assim a palavra de Deus, ó. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Falar verazmente é falar o que é verdadeiro. Falar a verdade. Está preparado para ser um referencial de transparência? Sermos transparentes, sermos verdadeiros. Deus espera que sejamos mordomos que falem a verdade. Você pode dizer amém? Isso é o que Deus quer de nós, na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos projetos. Sermos íntegros, justos nos negócios, falando a verdade, sendo exemplos. Exemplo no trato, exemplo na palavra, exemplo no comportamento. Vamos ver isso? Isso é mordomo. É como se o dono estivesse lá. Lembra que eu abri essa lição dizendo que o mordomo, ele não é o dono, mas ele representa o dono. Então ele tem que fazer a mesma coisa. Sendo íntegro, verdadeiro. Olha aqui, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. 2 Timóteo, carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 2 Timóteo, amém? Falei segunda? Primeira. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Amém? Diz assim a palavra: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Seja exemplo. Irmãos, precisamos fazer as coisas da nossa vida de forma excelente. Está trabalhando? Seja um excelente funcionário. Está estudando? Seja um excelente aluno. Tem amigos? Seja um excelente amigo. Você é uma ovelha? Seja uma excelente ovelha. E o que é excelência? É fazer sempre o melhor possível. Diga comigo, excelência é fazer o melhor possível. Sempre o melhor. Tudo que nós colocarmos à mão, como mordomos de Deus, nós precisamos pensar, essa foi a forma melhor que eu podia fazer. Era assim, o melhor meu era esse. Essa era a minha parte mais excelente, porque Deus espera que sejamos exemplos de integridade na excelência, no exemplo. Então eu falei exemplo de integridade, sendo justo nos negócios, falando a verdade, sendo exemplo. Exemplo, sendo excelente. Amém, amados? Precisamos ser isso. E ainda no exemplo de integridade, não sendo dominado pelos bens materiais. Deus nos dá as bênçãos, não para que elas nos dominem, mas para que nós tenhamos domínio sobre elas.
sobre o dinheiro, sobre as coisas materiais. Então nós não podemos confundir, a gente não pode deixar que o dinheiro ou os bens materiais se assenhoreiem de nós. Olha o que a Bíblia diz aqui, muito sério isso. Mateus 6:24, olha só. Mordomos, obedientes, servindo ao Senhor. Mordomos, capítulo 6. Estou falando ainda da nossa vida em geral. Ainda não entrei no serviço cristão, tá? Mateus, capítulo 6, vamos lá? Versículo 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus, ó, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então eu não posso deixar que as bênçãos materiais que Deus me deu se assenhoreiem de mim. Há cristãos que escolhem sempre as bênçãos materiais ao invés de escolher se deixar dominar por Deus. Temos que ter muito cuidado, irmãos, para que a gente não seja pessoas fúteis, superficiais, que se deixam levar pela ganância, pelos bens materiais. Nós somos mordomos, nada é nosso. Talvez você tenha uma casa ótima, um carro excelente, frequente os melhores lugares, você é mordomo. Deus te deu graça para ser assim e para participar disso, mas aquilo você precisa ser desprendido. Nós precisamos nos desapegar. Já escutou essa expressão, desapegar? É não deixar que o material sufoque você até aniquilar a sua fé. Temos que ter muito cuidado, porque senão viraremos, ao invés de mordomos, viraremos donos. E quando a gente é dono, a gente cresce o nariz, arrebita o nariz e impõe vontades. Mas quando nós somos mordomos, nós aprendemos a reconhecer de onde vem a fonte das nossas bênçãos. Ela vem de Deus. Amém, amados? Então, Deus quer que a gente entenda que nós somos mordomos, administradores. Então, seja o que Deus deu a você para administrar, administre com excelência. Deus te deu uma coisa simples, administre com excelência. Deus te deu algo grande, administre com excelência. Faça da mesma forma, porque Deus reparte. Deus dá bens, Deus dá dons, Deus confia coisas nas nossas mãos, para que possamos fazer como administradores fiéis e íntegros diante de Deus. Amém, amados? Então, nós precisamos ser mordomos fiéis. Sabe, o mordomo fiel é aquele que o patrão não tem receio de deixar ele com as coisas, porque ele é íntegro. Porque a palavra dele é sim, sim, não, não. Ele não joga nos dois times, sabe assim? Nós não podemos nem ficar em cima do muro e nem termos duas faces. Nós temos que ser sim, sim, não, não. A palavra do mordomo é a integridade. A relação com o dinheiro é um termômetro muito forte para que a gente meça como está a minha mordomia diante de Deus, como eu tenho exercido a administração das coisas que Deus tem colocado na minha mão. Eu tenho sido egoísta e só quero para mim? Ou eu tenho sido um mordomo fiel que administra com liberalidade? Temos que pensar nisso, porque muitas vezes Deus não nos abençoa mais porque nós não sabemos sermos reconhecedores de que tudo vem de Deus. Então Deus não pode dar mais, porque se der vai estragar. Mas quanto mais eu aprendo e quanto mais eu reconheço que tudo vem de Deus, mais Deus vai me abençoar, porque Ele já entendeu que aquilo não me domina. Ao contrário, eu vou administrar para a glória de Deus. Amém, amados? Então, primeiro aspecto da mordomia, a mordomia na vida geral. Nós precisamos aprender que tudo vem de Deus, é o reconhecimento que tudo vem de Deus e sermos exemplos de integridade para que Deus possa ministrar sobre nós tudo que Ele desejar fazer, que Ele não seja impedido pela nossa própria limitação, mas que possamos ser reconhecedores para que Deus possa a cada dia nos confiar coisas maiores. Você crê nisso? Você deseja isso? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos ver a mordomia num segundo aspecto, que é onde eu quero me deter um pouco mais. É a mordomia no serviço cristão. Diga comigo, mordomia no serviço cristão. Ou seja, administrar o serviço cristão.
trabalhar para Deus. Deus deseja que nós trabalhemos para Ele, irmãos. Ele não quer que a gente fique infrutífero, parado. Ele quer que nós trabalhemos. Mas precisamos aprender a sermos mordomos como Ele deseja que sejamos. Então, no serviço cristão, o que Deus espera de nós? 4 coisas. E aí eu queria que você anotasse isso. Ela coloca aí pra gente 4 coisas que Deus espera de nós no serviço cristão. A primeira coisa que Deus espera de mim e de você: fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Deus espera que sejamos fiéis. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. A Bíblia diz que nós, como despenseiros, ou seja, como mordomos de Deus, precisamos ser fiéis. E o que é fiel? Eu anotei aqui uma definição de fiel muito interessante. Olha o que eu anotei aqui. Diz assim, fiel é aquele que não desvia do propósito confiado. Fiel é aquele que não desvia do propósito confiado. Fiel é mais do que honesto. Fiel permanece no propósito para qual foi chamado. O fiel não desvia, o fiel permanece. Diga comigo, o fiel permanece. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 16. Vamos lá. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Vamos lá. Estou achando. Glória a Deus. Lucas 16, capítulo 10. Diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, fiel é indiferente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. O meu comportamento é o mesmo. Entende isso? Deus espera que nos comportemos da mesma maneira, sem nos desviar do foco, se Ele nos der muito ou se Ele nos der pouco. Porque Deus vai distribuir no serviço cristão para as nossas vidas. O trabalho será distribuído segundo a capacidade que Deus der a cada um. E veja que não é a nossa capacidade intelectual, mas é a capacidade que Deus dá a cada um. A Bíblia diz, o Tiago diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá, e não a lança em rosto. Então Deus capacita para distribuir. Por isso que você vai observar, e nós vamos ver agora, que para um Deus dá 5, para outro Deus dá 4, para outro Deus dá 2 e para outro Deus dá 1. Porque é pelo nível da capacidade distribuída por Ele também. Mas Deus espera fidelidade, seja na coisa mais simples ou na mais complexa. Você pode dizer amém. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 12. Lucas, capítulo 12, versículos 42 ao 44. Olha o que a Bíblia diz, olha, Lucas 12, do 42 ao 44. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Atribuindo, fazendo a missão que foi dada. Não mudou. Deus contratou um mordomo fiel para dar a ração, aos seus servos. E quando ele voltar, o Senhor daquele servo, aquele servo será bem-aventurado se ele continuar dando a ração. Ele não desviou do propósito, entende? Deus chama para algo e eu não desvio do propósito. Versículo 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Escute isso. Deus espera que não desviemos do propósito. Às vezes, irmãos, nós somos muito inconstantes. Qualquer tristezazinha a gente já sai da igreja. A gente já perde o ânimo, a gente não quer mais saber de fazer as coisas para Deus, a gente abandona a meta que Deus colocou no nosso coração. Querido, nós precisamos ser fiéis, porque Deus tem muito mais para nós, mas nós só saberemos se nós permanecermos fiéis. Amém? Você só saberá o final do caminho se você permanecer nele. Você só saberá o desfecho da história se você for até o fim. Fiel.
Não desvie do propósito que Deus colocou no seu coração. Diga aí à pessoa que está do seu lado: Deus colocou um propósito no seu coração? Pergunte aí, foi? Então diga para ela: não desvie desse propósito. Amém? Não podemos, precisamos ser mordomos fiéis. Sermos fiéis é mais do que ser honesto, é perseverar naquele propósito. Não podemos nos desviar. A Bíblia diz que nós não podemos ser meninos inconstantes, levados em volta por todo o vento de doutrina. Já viu muita gente que é assim? Não podemos. Precisamos ser mordomos fiéis. O que Deus espera de nós, irmãos, chama-se fidelidade. Fidelidade. Nosso pastor costuma dizer assim: tem uma música tão bonita que diz: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E aí ele diz assim: bonito isso, né? Agora você pode cantar assim: eu sou fiel, Senhor, eu sei que eu sou fiel. Será que nós somos, irmãos? É uma verdade que ele diz e é isso mesmo. Será que nós somos fiéis? Será que Deus pode confiar maiores coisas para você? Como você está cuidando das pequenas que Ele tem colocado nas suas mãos? Já pensou nisso? Muitas vezes nós não cuidamos bem das pequenas, então Ele nunca poderá nos colocar sobre outras maiores. Então nós temos que ser fiéis no pouco. Ei, Deus colocou na sua mão algo para fazer? Seja fiel. Não desvie o propósito, não olhe o do outro. Nós temos uma tendência a olhar assim: e o do outro é melhor que o meu. Deus não quer isso. Faça o melhor. Meu marido que diz que quando ele era pequeno, ele dizia para a mãe dele assim: mãe, o pedaço do pão da minha irmã é maior que o meu. Aí a mãe cortava e dava para o outro o pão. Se reclamasse, perdia. Porque nós temos um hábito de olhar o que Deus está fazendo na vida do outro e nós esquecemos de fazer o melhor das nossas vidas para Deus, para que Ele possa nos confiar coisas maiores. Você pode dizer amém? Posso ouvir um amém aí? Amém? Glória a Deus. Então Deus espera fidelidade. Segunda coisa, anote aí, que Deus espera de nós no serviço cristão, na mordomia do serviço cristão. Responsabilidade. Ei, fala aí pro teu irmão: responsabilidade. Amém? Vamos ver isso? Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Responsabilidade. Olha só o que Hebreus está dizendo aqui, ó. Hebreus 10, 25. Você achou aí? Que diz a Bíblia? Diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a Bíblia está dizendo: não é para você deixar de ir para a igreja. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos ser responsáveis. Irmãos, há pessoas que querem os cargos da igreja, mas não querem os encargos do cargo. Querem ser chamadas pelo título, mas não querem a responsabilidade do título. Tudo no reino de Deus requer responsabilidade. Amém, amados? E na nossa vida é assim. As pessoas, tem pessoas, é interessante, às vezes eu entrevisto algumas pessoas e elas, muitas pessoas que eu entrevisto, dizem assim, quando você pergunta: o que você projeta para daqui a 2 anos? Eu quero ser gerente. Pô, daqui a 2 anos? Acabou de entrar. Será que em 2 anos você vai estar capacitado para isso? Ou será que você poderia almejar um crescimento, um diferencial? Uma coisa diferente do que você é hoje? Mas as pessoas querem, almejam coisas enormes e muito grandes, mas não entendem o encargo que está por trás daquele título, a responsabilidade que está por trás daquele título. Então, queridos, Deus espera de mim e de você responsabilidade, compromisso com o reino, compromisso com a igreja, compromisso com seu irmão, compromisso com a liderança da sua igreja, compromisso com Deus. Você está preparado? Amém? Olha o que diz aqui Mateus 25, do 14 ao 23. Olha esse texto. Mateus 25, vamos lá. Do versículo 14 ao versículo 23. Veja isso. Deus requer responsabilidade. E Ele dará e vai cobrar o tanto que Ele deu. Quanto mais eu e você recebermos de Deus, mais cobrados nós seremos. Mais requeridos nós seremos. Olha só o que diz a Bíblia em Mateus 25, 14 a 23. Diz assim, ó: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um
deu quantos? 5 talentos. E a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. Veja o que eu falei aqui. E ausentou-se para longe. 16. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. 17. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, haverá o momento da prestação de contas. Deus confiou a um 5, Deus confiou a outro 2 e Deus confiou a outro 1. Passou muito tempo e aquele senhor volta. E aí ele quer a prestação de contas do que ele confiou. Ele confiou a você a sua responsabilidade. Agora você tem que prestar conta para o Senhor. Olha só, veja isso. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Versículo 21. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles eu ganhei outros 2 talentos. Versículo 23. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Até aí são os que fizeram o que era da responsabilidade. Receberam talentos com uma ordem. Negociem com eles. Nós já lemos aqui vários, é o mesmo texto, só que dito por outros evangelistas. Negocie. E o que recebeu 5 foi lá, negociou, multiplicou. O que recebeu 2, negociou, multiplicou. Veja a responsabilidade de não deixar parado aquilo que Deus confiou para eles. E aí eu pergunto para mim e para você, nós temos negociado, nós temos feito produzir aquilo que Deus colocou na nossa mão? Essa expressão negociar no sentido de produzir, de trabalhar com aquilo, de multiplicar, de dar frutos com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. O que você tem feito com a unção que Deus colocou sobre você? O que você tem feito com o conhecimento da palavra que Deus confiou a você? O que você tem feito com o tempo que Deus tem dado para você orar? Você tem tido responsabilidade em usar o tempo para que ele seja frutífero? Amém. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Deus espera responsabilidade. É isso que Deus quis ver. E agora nós vamos continuar lendo. Agora no terceiro item, que Deus espera iniciativa, que o camaradinha lá que recebeu 1 não teve. Muitas vezes nós não temos a iniciativa. O medo tira a nossa iniciativa. A indisposição, o desânimo, o desinteresse, porque só ganhei 1. Esse aqui não multiplicou porque teve medo. Há pessoas que não multiplicam porque ficam olhando para o outro que recebeu 2. Amados, nós precisamos trabalhar com o que Deus põe nas nossas mãos. Você pode dizer amém? Olha só, continuando agora a leitura aí de Mateus 25, versículo 24 a 29. Nós precisamos ter iniciativa, que é a terceira coisa. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que ajunta onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Por um motivo aqui foi medo. Mas como eu disse, existem outros motivos. Desconforto, inveja, que não nos deixa ter iniciativa. Olha o que ele diz, versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Meu Deus, muito sério isso, né, irmãos? Amados, esse servo que recebeu 1, ele deixou de produzir, porque faltou iniciativa. Muitas vezes, e sempre será assim, Deus confia coisas a nós no reino dele. E se nós não vigiarmos, nós vamos ficar parados, ou olhando o que Deus está fazendo na vida do outro,
ou paralisados porque temos medo de tomar alguma ação. Deus quer que nós tenhamos iniciativa. O que Deus colocou na sua mão, Deus colocou para você fazer. Diga ao seu irmão, o que é para você fazer, é você que tem que fazer. Amém? Não é o outro, não delega para o outro. Às vezes a gente recebe um convite, fala, convida outra pessoa, não quero não. Por quê? Se Deus confiou a você. Amém, amados? Então Deus não quer que tenhamos uma vida infrutífera, um serviço infrutífero. Mas Deus quer que o nosso serviço seja frutífero, tenha resultados. Fruto, resultado. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 17:10. Irmãos, se nós fizermos só o que é mandado, nós ainda seremos inúteis. O Senhor daquele servo falou para ele, você estava com medo? Então você botasse no banco meu dinheiro. Era só o que era mandado. Bota lá para render alguma coisa. Já que você não quer fazer nada, deixa só aplicado lá esse talento que eu te dei. Se a gente fizer só o que é mandado, a Bíblia diz que nós somos inúteis. Meu Deus. Olha isso aqui, ó. Lucas 17, versículo 10, diz assim a Bíblia, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Você está preparado para ter um plus, para ter um diferencial? Deus espera de nós, mordomos, fidelidade, responsabilidade, iniciativa. Para que a gente não faça só o que a gente é mandado, mas que a gente faça porque a gente quer multiplicar o talento que Deus nos deu. Amém, amados? Deus espera isso de nós. Muitas vezes nós ficamos paralisados. E porque não frutificamos. Olha o que Jesus fala aqui em João, capítulo 15. Olha isso, só andar aqui um pouquinho. João, capítulo 15, versículo 16. Olha o que Jesus está falando aqui. João 15, 16. Diz assim, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Então é Deus que manda, Deus que distribui o talento. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Vocês precisam produzir, vocês precisam trazer resultado. E o vosso fruto permaneça. Até aí. Deus quer que nós tenhamos resultados. Não podemos ficar infrutíferos. Não podemos nos conformar de ficarmos parados. Deus quer que você faça para Deus, que você ore, que você leia a palavra, que você tenha uma boa palavra quando alguém te perguntar, que você não fique acovardado nem envergonhado, mas que a capacidade que Deus te der, você utilize para o reino, com fidelidade, com responsabilidade e com iniciativa, não se tornando um crente infrutífero, sentado num banco de igreja que está ali só sujando a calça. Não, Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós tenhamos iniciativa no reino, sejamos produtivos, úteis, fazermos mais do que é mandado, porque senão nós não poderemos ser úteis. Porque se eu fizer só o que é mandado, a Bíblia diz que eu ainda assim serei inútil. Irmãos, é muito sério isso. Nós precisamos fazer algo mais, um diferencial para buscar o Senhor. Seja fiel, tenha o horário do culto, chegue no horário. Você precisa orar todo dia? Ore todo dia, irmão. Por que não oramos? O que fazemos com o nosso tempo que não podemos separar um momento para a oração diária a sós com Deus? Amém? Eu já preguei isso aqui, já expliquei isso aqui nessa escola dominical. O que fazemos que não lemos a palavra? O que fazemos que não ministramos amor para o nosso familiar? O que fazemos que não trabalhamos com afinco no reino e nas empresas para quem a gente trabalha, para os empregadores para os quais a gente trabalha? Nós precisamos ter iniciativa. No meio corporativo, muitas empresas estão trocando seus funcionários até encontrarem aqueles que vão fazer mais do que são mandados. Escute o que eu estou lhe dizendo. O mundo corporativo é assim, o reino de Deus também. Se eu não faço nem aquilo para qual fui chamado, se eu faço para o que eu fui chamado, eu sou inútil. Agora, se eu não faço nem para o que eu fui chamado, eu preciso ser substituído. Alguém tem que fazer, porque se eu me recuso a fazer, isso é muito sério. Mas a Bíblia diz que Deus está disposto a nos capacitar para que possamos produzir frutos para a glória do Senhor. E aqui eu não estou me referindo ao fruto do Espírito, eu estou me referindo aos resultados da sua vida cristã, da sua mordomia cristã. Você pode dizer amém? Amém. Amém.
Glória a Deus! Então Deus espera de nós, na mordomia do serviço cristão, fidelidade, responsabilidade, iniciativa. E a quarta coisa, e última, que Deus espera de nós. Sabe qual é a quarta coisa, irmão? Chega aqui pertinho para eu te falar. Obediência. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, Deus espera que você obedeça. Está preparado para obedecer a Deus, irmão? Amém? Está preparado, meu querido? Obediência. Vamos ver isso? João 14:15. Olha o que a Bíblia diz. João, capítulo 14, versículo 15. Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Me obedecereis. É isso que a Bíblia está dizendo. E é o próprio Senhor Jesus dizendo. A obediência tem dois aspectos. Primeiro, a obediência a Deus. Obedeça ao Senhor. Como que eu obedeço a Deus, irmã? Obedeça o que diz a palavra. Amém? E o segundo aspecto, obedeça aos seus pastores. Posso ouvir um amém aí? Amém? Há pessoas que se autopastoreiam e não obedecem pastores. Não tem cobertura espiritual. E a sua mordomia está comprometida. Porque o seu trabalho não tem uma cobertura de autoridade espiritual. Nós precisamos ter líderes. Precisamos dos pastores, senão a Bíblia não teria designado algumas pessoas para pastores. Veja, os pastores não são super-homens, não são infalíveis, são homens limitados como todos nós, mas são autoridades que Deus estabeleceu nessa terra para te abençoar e para cobrir você de uma cobertura, de uma liderança espiritual sadia, abençoada, viva com Deus. Então, a nossa mordomia cristã passa pela obediência. O resultado do nosso trabalho passa pela obediência a Deus, é o que Jesus falou: se você me amar, você vai me obedecer, você vai guardar os meus mandamentos, e pela obediência às autoridades. Vamos ver isso? Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Esse versículo aí, muita gente conhece de cor, né? Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Diz assim a palavra, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Obediência. Às vezes a gente vê gente que quer ir de igreja em igreja para pregar, quer ir de igreja em igreja para cantar, mas aí você diz para ela assim: como é o nome do teu pastor? Ela não sabe responder, porque ela não tem igreja fixa, ela não tem um pastor e ela anda fora da cobertura espiritual de um ministério. Nós não podemos ser assim. O mordomo é aquele que segue uma orientação. Obedece a Deus e obedece aos pastores. Essa conversa de que a gente tem que obedecer, a gente só faz as coisas por causa de Deus, é verdade, mas a obediência tem dois aspectos. Por causa do Senhor e em obediência à liderança aqui na terra, que são os pastores locais. Então nós precisamos obedecer, irmãos. Nós não podemos ser independentes de todo mundo. Isso não existe. No reino de Deus, nós precisamos aprender a nos sujeitar. Nós só seremos autoridade se aprendermos a andarmos debaixo de autoridade. Se eu não aprendo a me sujeitar, como eu poderei sujeitar alguém? Não posso, porque eu não aprendi a sujeição. Num curso de liderança, dizia o seguinte, eu escutei isso e eu nunca mais vou esquecer. Para que eu seja um líder reconhecido, sem impor domínio, eu preciso ter aprendido a ser liderado com amor. Eu tenho que ser liderado, olhar para o meu líder e obedecê-lo de acordo com a palavra, para que eu possa, no futuro, ser o líder que Deus espera de mim. Como eu posso exercer mordomia se eu não sei ser mordomo? Se eu não sei obedecer? Não é verdade? Então nós precisamos. Então Deus espera de nós fidelidade. Tá aí, Naná? Bota aí para mim, ó. Fidelidade, responsabilidade, iniciativa e obediência. Você está preparado? Amém? Deus espera isso de nós. Então, nós somos mordomos na nossa vida secular e no serviço cristão, irmãos. E depois de tudo isso que você ouviu, eu quero te dizer uma coisa para encerrar. Deus vai requerer a prestação de contas de nós. Tudo aquilo
aquilo que Deus colocou, confiou a você nessa vida, você vai ter que prestar contas a Deus. Eu terei que prestar contas a Deus. E como será a nossa prestação de contas? Que Deus nos ajude. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 3. Esse versículo aqui é bem forte. Versículos 13 ao 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 ao 15. Diz assim, ó: a obra de cada um se manifestará. A mordomia de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, que Deus nos ajude a que a nossa obra permaneça. Como, irmã, a minha obra para Deus, na minha vida, no meu casamento, na minha família, na empresa que eu trabalho, na universidade onde eu estudo, no meu ciclo de amizades, na minha igreja, no serviço cristão, como que a minha obra vai permanecer? Se você fizer a obra do Senhor, a mordomia, a administração das coisas de Deus, com fidelidade, com responsabilidade, com iniciativa e com obediência, eu digo a você que o que você fizer para o Senhor vai passar pelo fogo e não vai queimar. Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso, porque Deus quer servos fiéis, responsáveis, que tenham iniciativa e que obedeçam. Irmãos, olha como o que Deus pode fazer com alguém que tem essas características aqui. Deus pode fazer coisas lindas. E aí eu quero remeter você, para encerrar essa lição, a José, um mordomo. Ele era um verdadeiro mordomo. Você estudou sobre José na Bíblia? Está lá em Gênesis. Você pode procurar lá a vida de José. E ele era um exemplo de fidelidade. Primeiro, foi fiel ao Senhor, porque no momento que ele foi provado, no momento de grande provação, onde a esposa de Potifar foi em cima dele, e ali ele tinha tudo para ficar com aquela mulher e para enganar o senhor dele, ele preferiu ser fiel a Deus e ao patrão dele. Ele foi fiel. Responsabilidade. Sabe o que Deus fez? Colocou na mão dele o Egito. Foi vice-governador do Egito. Olha o tamanho da responsabilidade que José recebeu. E nessa estrada, nesse governo que ele exerceu, ele teve iniciativa. A iniciativa dele. Ele disse para Faraó: olha, ajeita aqui, porque nós temos que guardar o período de grande fartura que nós vamos ter, os 7 anos de grande fartura, para guardar para os 7 anos de fome. Iniciativa, projeto, planejamento, iniciativa, fazer frutificar o que Deus colocou na mão dele. E foi o que aconteceu. Reservou 7 anos em celeiros, depois o Egito comprou tudo. A Bíblia diz que a terra do Egito e todos os arredores passaram a pertencer a Faraó, porque só Faraó tinha os celeiros com todo o alimento que precisava para 7 anos de fome. Responsabilidade, iniciativa e coroado. A vida, a mordomia de José foi coroada com obediência ao Senhor e obediência aos seus líderes. Obedecia a Faraó, obedecia a Deus, chamou a sua família e liberou perdão. Ele era um mordomo de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, que a nossa inspiração esteja no Espírito Santo para nos ajudar a termos algum sinal de como José era fiel, responsável, tinha iniciativa e era obediente. Que Deus nos ajude a termos alguma coisa para que possamos apresentar a Ele as nossas obras naquele grande dia. E esse texto de Coríntios fala no dia em que todos estiverem reunidos para a distribuição de galardões. E eu já expliquei numa escola dominical, não me lembro se nessa escola bíblica virtual, mas com certeza numa presencial, que galardão é completamente diferente de graça, né? Graça você não merece, mas galardão você correu atrás
e Deus vai lá e te premia. Galardão é um prêmio pelo teu resultado. É como se você correu, atribuiu resultados, Deus vai lá e galardoa. O galardão é a recompensa. Graça não tem nada com recompensa. Graça é de graça. O próprio nome já diz. Eu não mereço, mas eu preciso. Então Deus vai me dar de graça. Galardão? Galardão não. Se eu e você não tivermos os resultados esperados, nós não teremos galardão. Que Deus nos ajude a ter galardões. O que Coríntios está dizendo é: a obra vai ser queimada. Se for queimada, você está salvo, mas não tem galardão, não tem recompensa. Mas se ela permanecer, além da salvação que Deus já te deu por graça, Ele vai te premiar com galardões eternos para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Que o Senhor nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus encha o teu coração de um grande desejo de trabalhar para o Senhor, de administrar suas coisas. Olha aí para o lugar onde você está. Você está na sua casa? Olhe para esse lugar e pense que foi Deus que colocou nas suas mãos. Então trabalhe para Deus. Sirva ao Senhor. Entregue isso tudo aí para o Senhor. Reconheça que tudo isso que Deus deu, foi Deus que deu. Seja fiel, seja íntegro, seja exemplar, seja responsável, tenha iniciativa e obedeça. É isso que Deus espera de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que nós sejamos verdadeiros mordomos, mordomos fiéis que trabalham com amor e obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.